Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clube da Semana aqui no canal do Na Fila FC no YouTube. Eu sou o Henrique. Galera, antes de mais nada, a gente falar do episódio de hoje que tá magnífico, bora dar aquela moral pro pessoal que tá seguindo a gente lá no Instagram, né? Se você ainda não conhece a nossa página, dá uma conferida lá. Toda semana tem aí posts incríveis sobre os clubes que nem sempre são campeões, né? Mas que tem uma história super interessante, dados estatísticos super especiais, tem um monte de história engraçada, um monte de novidade e curiosidade para você. Então, não deixe de conferir, tá certo? Nós estávamos na semana passada falando sobre uma equipe super tradicional do interior de São Paulo, né, que é a Ponte Preta. E hoje nós vamos para o extremo norte do Brasil. Mas vocês estão preparados? Então, bora chamar o nosso diretor, né, o Liliu, né? Ô, meu amigo, o Liu Kang, pô. Já falei para você, cara. O diretor tá sempre enrolando. Para com essa dancinha, você tá todo dançante, né? Tá todo serelepe. Solta para nós aí, meu querido, a vinheta do Clube da Semana. Pessoal, e o nosso Clube da Semana está localizado aqui no estado do Amazonas. É uma história super legal de uma equipe que nasceu em 1984. Olha só como ela é jovem, né? Não tão jovem assim para o locutor aqui que vos fala, que é o ano do meu nascimento, mas para o futebol é super jovem. O time de hoje, pessoal, é o Holanda Esporte Clube. É isso mesmo que vocês ouviram, hein? Igual a seleção. Galera, o Holanda Esporte Clube, ele nasceu, na verdade, como uma equipe de futebol amador, lá em 84, com o nome de Curumim, tá certo? E só no ano de 2007, mais precisamente aí no dia 21 de outubro de 2007, o Holanda se tornou uma equipe profissional, mas não mais, né, com o nome de Curumim, e foi rebatizada com o nome de Holanda Esporte Clube, e é essa história agora que eu vou explicar para vocês. Pessoal, e como eu já adiantei para vocês, o Holanda ele nasceu em 2007, né? Na verdade, 84 com o nome de Curumim e profissional foi rebatizado de Holanda em 2007 pelo Paulo Radin. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês, tá? Ele se inspirou, gente, na seleção holandesa de futebol, que encantou a infância dele na década de 70, a Laranja Mecânica, né? Então ele utilizou o nome do país, né, Holanda, para batizar o clube. O uniforme também copiou igualzinho, todo laranja, né? E outra curiosidade que eu descobri é que Rio Preto da Eva, que é a cidade no estado do Amazonas onde está localizado o Holanda, é o maior produtor da fruta laranja no estado do Amazonas. E isso também serviu de inspiração para a construção, para a criação do mascote, que é o laranjinha, uma própria fruta laranja. Pessoal, e a ascensão, né, o nascimento do Holanda foi extremamente meteórico. Em 2007, primeiro ano de time profissional, ele já ganhou a Série B, a segunda divisão do Campeonato Amazonense, o Campeonato Estadual. No ano seguinte, em 2008, por conta desse título estadual da segunda divisão, ele já tinha garantido vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2008, ele voltou a ter mais um resultado super expressivo, né? Surpreendendo todo mundo, ele foi campeão amazonense agora da primeira divisão. 2 anos de profissional, 2 títulos seguidos. Em 2009, galera, foi a primeira vez em que o Holanda participou da Copa do Brasil, com 2 anos apenas de futebol profissional, hein? Ele caiu na primeira fase, mas fez um confronto super digno contra o Coritiba, o Coxa, que já foi tema aqui do nosso canal, tá certo? Lá na partida em Manaus, eu já vou explicar essa história para vocês, o Holanda perdeu por 2-1. Como o placar não foi tão elástico, não teve uma diferença de 2 gols, garantiu para o Holanda o jogo da volta lá em Curitiba. Em Curitiba, né, o Coxa acabou vencendo por 3-1, despachou a Holanda e avançou para a próxima fase. Mas como eu falei, nada mal para um time que era profissional há apenas 2 anos. E por que eu falei para vocês que o jogo contra o Curitiba foi em Manaus e não em Rio Preto da Eva? Porque a CBF ela exige que o dono do estádio, né, para uma competição nacional, tenha um estádio de pelo menos 15 mil pessoas. E o estádio do Holanda, que é o Francisco Garcia, mais conhecido como Chicão, tem capacidade para apenas 8 mil lugares. Pessoal, e falando um pouquinho sobre estádios, né? Vamos falar um pouco sobre o Francisco Garcia, o Chicão. O estádio do Holanda, ele tem capacidade para 8 mil pessoas. E o nome é justamente uma homenagem
a um dos grandes idealizadores do time, desde a era amadora, com o nome de Curumim. Então, o nome Francisco Garcia é uma homenagem aí para o Chicão, tá certo? Outra coisa importante é que, jogando fora dos seus domínios, isso prejudicou muito a Holanda. Haja visto que tanto em 2007, campeão da Série B do Amazonense, campeão da Taça da Federação Amazonense de Futebol, e 2008, campeão amazonense da primeira divisão, ele sempre jogou em seu estádio. Mas, tanto na Copa do Brasil quanto na Série C do Campeonato Brasileiro, muitas vezes o Holanda foi forçado a jogar no estádio maior, né? Teve que jogar lá no Vivaldão, que foi rebatizado de Arena da Amazônia na Copa do Mundo de 2014. Nos últimos 10 anos, o Holanda realmente oscilou entre Série C, Série D e também aí entre Série B e Série A do Campeonato Amazonense. Ele não conseguiu manter aí o sucesso do seu nascimento por muitos anos. Pessoal, e não vamos deixar a peteca cair, né? Nada de clima de tristeza por aqui. Eu deixei o melhor aqui para a parte final, né? Afinal de contas, por que eu resolvi contar uma história de um clube tão jovem para vocês? Gente, pensa só, um time que é profissional há apenas 15 anos e conseguiu logo de cara ser campeão do seu estado, da segunda divisão e depois da primeira divisão, tem realmente aí algo para a gente pensar no futebol brasileiro, né? Haja visto que, com um pouquinho de organização, com a ajuda do empresariado local, né, da própria comunidade, né, do município, o Holanda conseguiu montar uma equipe competitiva. Talvez essa seja a tendência do futebol brasileiro com a SAFs, né, a Sociedade Anônima do Futebol. Outra coisa bacana que eu tenho para contar para vocês, para a gente encerrar com chave de ouro, é que o Holanda foi o quinto clube do interior do estado do Amazonas a se tornar profissional. Além disso, ele é o primeiro clube do interior a ser campeão amazonense da primeira divisão. Hoje o Holanda está na Série B do Campeonato Amazonense, ali lutando para voltar para a elite, joga a Série D do Brasileirão e ele ocupa a posição de número 295 do ranking da CBF. Gente, eu espero que vocês tenham curtido essa história, um pouquinho mais curta, né? Mas, como eu falei, é muito bacana quando a gente vê uma equipe que tinha uma origem amadora, se torna profissional e consegue se manter ativo aí, né? Já por quase 20 anos aí de história, tá certo? Eu espero que vocês continuem apoiando aí o nosso projeto. Gente, não se esqueçam do mais importante que o Liu Kang aqui acabou de me lembrar. Façam a inscrição aqui no nosso canal, pô, dá uma moral pra gente, ajuda a gente aqui, ó. Quebra esse galhão, faz a inscrição aí no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, ativa as notificações na sineta, que toda semana tem um vídeo novinho, fresquinho para você com uma história bacana, interessante dos times que nem sempre são campeões, tá certo? Faz a sua inscrição, dá like no vídeo, comenta aí, pô, o que você achou desse vídeo, ativa a sinetinha e a gente se vê na semana que vem com mais um Clube da Semana aqui no canal do Na Fila FC no YouTube. Forte abraço, galera!